livro de Amós, capítulo 3 e o versículo 3. Amém, vamos ler Amós 3:3, diz assim: podem dois caminharem juntos, se não estiverem de acordo? Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Apenas uma pergunta, antes de você se assentar, agradeça a Deus por essa palavra. Senhor, nós bendizemos e exaltamos o Teu nome, Te louvamos porque sabemos que a Tua palavra nutre o nosso coração, a Tua palavra, Senhor, nos conduz, a Tua palavra nos dirige, e estar aqui, Senhor, para ministrar a Tua palavra é presente para nós, e sabemos também que é a mesma palavra, Senhor, há de edificar o Teu povo. Seja a Ti toda honra, glória e louvor e nossa gratidão, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Podem se sentar, meus queridos irmãos. Vamos lá. Nós vamos falar, irmãos, sobre família. Nós entendemos que família, um congresso de famílias, não é sugerido por acaso. Não foi porque o pastor Josué ou a equipe de famílias que estava aqui pensaram assim: vamos fazer uma coisa qualquer, vamos fazer um congresso de família para ver se movimenta a igreja. Não. Congresso de família tem uma finalidade, e a finalidade dele é trazer para dentro dos lares a expressão da glória de Deus e incomodar o inferno. E eu não estou nem aí para o inferno. Eu quero saber que a tua família, a tua casa será o lugar da manifestação da glória de Deus. Alguém crê nisso aqui? Diga assim: a minha família. A minha família. Fala de verdade. A minha família. A minha família É um lugar para a manifestação da glória de Deus. E vai ser no nome de Jesus. Glória a Deus. Não importa o que você tem vivido até hoje, mas eu posso declarar em nome de Jesus, a presença do Senhor, ao qual nós adoramos, bendizemos e exaltamos aqui, Ele foi convidado para que dentro da nossa casa Ele faça a melhor regência e faça a nossa família caminhar na perfeição que Ele deseja. A Ele toda honra e a Ele toda glória para sempre. Amém? E nós lemos um texto. Vocês talvez nunca tenham visto alguém ministrar assim, né? Os dois juntos, mas nós vamos ministrar juntos, tá bem? Juntos, já fazemos isso há algum tempo e temos ministrado assim. Preste atenção, nós lemos um texto que fala sobre acordo. E o que é acordo? Acordo é uma palavra, diga aí, acordo, que dá base a outra palavra chamada acorde. Onde estão os músicos da igreja? Músicos? Músico? Levanta a mão. Só? Tem mais gente que é músico aqui, não tem? Músicos. Sabe o que eu estou falando? É acorde. Acorde é o elemento essencial para que se tenha uma harmonia. Ou seja, a harmonia resulta de acorde, de acordo. Se não houver acordo, não tem harmonia. E nós queremos dizer aqui, fazer uma figura de que a tua casa é um instrumento. E em sendo um instrumento, esta casa precisa estar bem afinada para que tenha harmonia. Porque se não tiver harmonia, vai ficar desafinada. E sendo desafinada, alguma coisa vai estar feia, vai estar estranha. E aí eu digo, você não precisa ser músico ou especialista para saber quando a coisa está desafinada, não é? Sim ou não? Você precisa ser músico para saber? Quer ver um exemplo? Canta aí, meu bem, canta qualquer coisa aí, por favor, você que canta bem. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho. Vamos? Eu cantarei da bondade de Deus. Vocês acharam? Agora eu vou fazer dupla com ela. Vamos lá, meu bem, junto. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti. Tá lindo ou não, gente? Tá ou não? Vocês são músicos por acaso? Vocês entendem de música? Por que vocês estão dizendo que está feio? Tem alguma coisa que não está casando, né? Alguma coisa não fechou. A conta não fechou. Isso é para mostrar a você que você não precisa ser especialista em família para saber quando a família está desafinada.
Basta você ouvir o que está sendo produzido lá e você diz, tem alguma coisa ali que precisa chegar no tom. E você sabe quem é que coloca tudo no tom? Aleluia. O maestro. E o maestro nós convidamos hoje à noite para reger estas casas. E ele vai colocar tudo no tom. E quando você começar a executar esse som lindo de harmonia na tua casa, a glória do Senhor será presente. E os teus vizinhos ouvirão e dirão: o que está acontecendo ali? É um casamento harmonioso, é uma família harmoniosa, é relacionamento harmonioso, é bênção de Deus, porque tem maestro, porque tem alguém regendo, tem alguém organizando, e a bênção do Senhor está sobre a tua casa. Quem diz glória a Deus aí? Então é isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre instrumento. Não dá para falar de música sem falar de instrumento. Porque o instrumento já está dizendo, né? Ele serve para alguma coisa. É o que dá o som, né? A harmonia. Acompanha, não é? As vozes, acompanha os cânticos. É a ferramenta. É uma ferramenta poderosa. E a tua casa é uma ferramenta poderosa. Você não pensou nisso ainda, né? Vamos imaginar que a sua família seja, embora tenha muitas cordas aí, vamos imaginar que a sua família seja um violino. Quantas cordas tem um violino? Fala, igreja. 4, diga assim, 4. Então vamos imaginar, para a gente não ser muito longo, porque a gente poderia falar que a família é uma harpa, que tem lá, acho que 40 e tantas cordas. Eu não sei quantas cordas tem uma harpa. Pesquisa aí no Google que você vai me dizer. Mas 40 e tantas cordas. Mas olha, vamos pensar apenas em 4. E nós vamos falar sobre 4 cordas da harmonia familiar, que precisam estar bem afinadas, para que a tua vizinhança, teus amigos, as pessoas que estão no teu entorno possam olhar e dizer: bendito seja o nome do Senhor. Esta casa está sendo bem regida. Eu creio nisso. Porque você só sabe que essa coisa que linda que aconteceu hoje no louvor apresentou tão lindo, porque tem alguém que está ensaiando, tem alguém que está regendo, tem alguém que está corrigindo os erros, tem alguém que está dizendo mais alto, mais baixo aqui, saiu, volta. Quanto tempo vocês passam ensaiando? Ensaia não, né? Só chega aqui e canta. É outro nível. Duvido. Ensaia, tira o que está errado, afina o instrumento, aperta a corda, folga a corda. Se aperfeiçoa, busca aprender, busca as referências. Normalmente o músico, quando ele quer se aperfeiçoar, ele se empenha em buscar referência, em ouvir, né, músicos de referência. E hoje você está aqui porque você tem a referência do Espírito Santo e da palavra de Deus sobre o que o Senhor deseja para uma família no altar. Então você está aqui porque você veio ouvir o Maestro Espírito Santo. Você veio aprender, você veio ser direcionado, encaminhado por esta regência da palavra de Deus através do Espírito Santo. Você crê nisso? Primeira corda, pode aplaudir. Alguém ensaiou um aplauso, então vamos lá, aplauda ao Senhor. Primeira corda, meu Deus, por favor. Nós vamos falar da primeira corda, e Colossenses no capítulo 3, o verso 14. Paulo cita nessa carta aos Colossenses sobre o amor. E ele diz: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vínculo é aquilo que une, é aquilo que traz para perto, é aquilo que fortalece. E aí fica parecendo que a gente vai trazer algo tão óbvio aqui, tão falado. Alguém poderia dizer: mas isso é tão manjado, isso é tão repetitivo, porque na verdade o mundo tem procurado banalizar o conceito do amor. A gente sabe que ao mesmo tempo esse amor, ele é verbalizado, ele é expressado em canções, em poesias, mas também por outro lado ele tem sido banalizado. E às vezes as pessoas se utilizam deste termo para falar de um sentimento quando na verdade nem estão sentindo mais. E nós não podemos deixar de falar sobre isso. Quando se fala em família, não tem como não falar sobre amor. Quando a gente fala em relacionamento, não tem como você não falar sobre amor, por mais que pareça óbvio. Porque quanto mais você se relaciona, quanto mais você estabelece vínculo, quanto mais você estreita amizade, relacionamento, companhia, parceria, presença, mais você desenvolve o amor. Mas por vezes, este amor que é sentido, verbalizado e expressado
por pessoas como nós dois aqui, inclusive imperfeitas. Porque você não vai ouvir aqui palavras de dois gurus, amém? Eu sei que você não veio aqui por isso. Você veio ouvir a voz do Espírito Santo através de pessoas comuns que têm uma história de vida cuja presença principal é do maestro. Porque de vez em quando esse violino aqui, essa harpa, né? Nossa família é uma harpa, várias harpas, é uma orquestra. Eu acho que quase toda a família aqui é orquestra, porque nós temos tantas cordas. E por vezes, muitas cordas deste instrumento são desafinadas, sim, queridos. Mas o que importa é quando você se dispõe e se coloca à disposição do Senhor, quando você dá ouvidos aos propósitos de Deus. Eu sei que foi isso que você veio fazer aqui nessa noite. E aí quando a gente pensa nessas concepções de amor, como eu disse, por conta da banalização, parece até que a gente se esquece. Mas a gente sabe que elas são variáveis. No entanto, existe uma referência que é a maior de todas, que é a mais importante, que é a referência ágape, o amor divino. E este amor que nos alcançou. E aí, às vezes, até dentro do ambiente da família, quando a gente quer justificar determinados comportamentos inadequados, a gente expressa: mas eu não sou Deus. Mas isso é Deus, eu não sou Deus, né? Quando a gente quer, em alguns momentos, quando a gente fala, por exemplo, sobre o amor de Deus, alguém aqui poderia dizer: mas eu não sou Deus, mas eu posso me inspirar. Eu posso me deixar transbordar desta presença que é o amor de Deus, deste Deus que é o próprio amor. É impossível amar se não for por Deus. Exatamente. Porque Deus é o próprio amor. E a questão toda é que as pessoas confundem, como eu bem disse, amor com sentimento. E às vezes ele pensa que desejo, por exemplo, é amor. E aí por isso que dentro da concepção grega, e parece que algumas pessoas já leram muito sobre isso, sobre os 4 amores. Já ouviram falar sobre isso? 4 amores: amor, eros, storge, filéu e ágape. Na verdade, eros, storge e filéu não são amores. São apenas virtudes de relacionamento. Não é necessariamente amor. Amor é ágape. Agora, eros, filéu e storge são aperfeiçoados pelo amor. O problema é nós, brasileiros, e aliás toda a língua latina, que por não ter uma palavra para substituir ou para traduzir eros, filéu e storge, acabou chamando tudo de amor. O amor que eu tenho pelo meu amigo, eu posso dizer para um amigo: eu te amo. Mas necessariamente não é o amor eros, é um amor de amizade. Eu posso dizer para meu filho: eu te amo. E não é um amor eros e nem mesmo de amizade, é um amor familiar. Eu posso dizer para minha esposa: eu te amo. E esse amor ser um amor numa outra dimensão. Então vejam, eu posso chamar tudo de amor se eu compreender que o amor é Deus, que o amor é ágape, que o amor é esse amor que aperfeiçoa todas as relações. Agora eu não posso pensar que amor é amar é apenas um sentimento. Me permita, meu bem, só para falar uma coisa. 2 semanas atrás eu estava vindo, acho que a gente estava indo para o nosso encontro de casais, e aí eu ouvi no rádio um especialista em relacionamentos dizendo assim: o amor passou a existir a partir do momento em que essa palavra amor foi criada. Porque antes de criar a palavra amor, tudo era eros, tudo era desejo. Não havia outra coisa, só desejo. Eu ouvi aquilo, eu falei: mas é um especialista que está dizendo isso? Não é possível. Que absurdo. Porque o fato de você não ter nomeado o amor não significa dizer que o amor não existia. O amor já existe porque o amor é o próprio Deus. E quando esse Deus se manifesta na nossa vida e na vida das pessoas, e a gente começa agora a desenvolver esse amor, este amor sim é o vínculo de toda a perfeição. E é isso que meu bem está dizendo: sem amor é impossível a nossa família ter um tom de harmonia. Pode continuar. E não é, queridos, apenas o amor que a gente por vezes é envolvido por ele, o amor principalmente no início de um relacionamento. É aquele amor que a gente verbaliza numa cartinha, aquele amor dos filmes, aquele amor da música, aquele amor da poesia. Tudo isso é, inclusive, importante ser mantido. Esse amor também precisa ser transformado neste comportamento de alguém que verbaliza, que escreve, que fala, que comunica este amor. Mas nós não podemos nos limitar a isso, porque a gente, inclusive, já amadureceu. A gente não fica
como o amor adolescente. Nesta relação familiar, principalmente os cônjuges, os pais, eles são a base nesta casa para expressar e comunicar este amor e inspirar os demais na sua casa com este amor maduro, que é um amor que verbaliza, é um amor que comunica, é um amor que por vezes até pode expressar na rede social. Por que não? Por que eu estou dizendo isso? Porque em nome também de você falar, não, agora não tem mais isso, para quê? Isso é bobeira, não precisa, já passei dessa fase. Não, você não passou não, você não precisa passar da fase de deixar de falar. Você tem que continuar falando, você tem que continuar expressando isso, declarando esse amor para o seu filho. Já olhou no olho dele e disse, filho, você sabia que eu te amo? Tem pessoas que têm dificuldade de verbalizar isso, de comunicar, e isso dentro do relacionamento é muito importante. A psicologia fala sobre isso, inclusive para você ajudar nesse desenvolvimento, desse amadurecimento do seu filho, para validar nele o quanto ele é amado e precioso, para que essa referência seja de dentro da sua casa, para que ele não precise se surpreender com alguém que ama lá fora. Ele tem isso primeiro em casa. Quando alguém de fora, seja um colega na escola, seja um amigo, seja numa música que ouviu, ele não vai ficar surpreso e envolvido como se fosse a primeira vez, porque ele já ouviu isso. Ele sabe que ele está num lar, num ambiente cujo pai, cuja mãe o ama e o considera. Mas esse amor também amadurece, e esse amor é um amor sacrificial. O amor maduro é o amor sacrificial, é o amor em todas as estações, é o amor dos tempos difíceis, é o amor que decide, que opta por ficar nas crises, nos dias das enfermidades, no dia da UTI, no dia da noite escura, no dia do deserto, no dia quando a conta ficou no vermelho, no dia da dificuldade. Por que a gente precisa continuar falando sobre isso, igreja? Porque estão se utilizando desses argumentos para dizer, acabou o amor. A palavra de Deus diz que o amor jamais acaba. E é nela que nós cremos, porque quando a gente tem a referência do amor de Deus, e quando a gente é nutrido na nossa alma e no nosso espírito por este amor, nós somos fortalecidos individualmente, e nós nos fortalecemos uns aos outros no ambiente da nossa casa. Mas eu quero dizer para você algo que eu aprendi, inclusive eu quero fazer menção dele aqui, pastor Frank Ribeiro, que tem um livro maravilhoso que se chama Amar é Comportamento. E quando eu ouvi pela primeira vez, aquilo me chamou a atenção, e aí eu me lembrei do texto do Evangelho de João no capítulo 3, e o verso 16, quando ele diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí quando você faz o link com este amor que é comportamento, naquele momento aquilo me chamou a atenção e foi um impacto para mim. Não que eu não exercia isso, mas de uma forma muito clara, racional. Aquilo ficou muito na minha mente e eu fiquei pensando. E quando eu falo sobre isso, eu gosto de dizer que, só para a gente encenar e trazer um pouco para o nosso entendimento humano, quando João diz isso, que Deus amou, que deu o seu Filho, ele está falando, Deus amou e se comportou como quem ama. Opa. Deus ama e dá o Filho. Deus não olhou para a terra e disse, humanidade, amo vocês, e virou as costas. Não, ele disse, porque eu amo, eu dou. Quem ama se comporta como tal. Quem ama se comporta como quem ama. Amor é comportamento, amor é atitude. Então continue verbalizando, continue escrevendo, continue sendo romântico como casal, continue expressando isso como família, à mesa, nas suas reuniões familiares, mas acima de tudo, siga ou hoje tome a atitude de se comportar como quem ama. Não é possível alguém que diz que ama e não respeita. Eita. Não é possível alguém que diz que ama e é desleal. Não é possível um filho que diz que ama o pai e desonra. Não é possível uma geração de jovens e adolescentes que levanta a bandeira do amor na rede social. Ninguém solta a mão de ninguém, mas dentro de casa solta a mão.
no primeiro não, no primeiro confronto, na primeira dificuldade, no primeiro desafio. Por isso nós vamos avançar, nós vamos nos comportar, porque nós vamos amadurecer este sentimento, este comportamento, porque vai além do sentimento, você se comporta, vai além da sua fala, você testemunha. O amor é testemunhal. Se você ama, se comporte como quem ama. Diga aí, diga eu amo. Eu amo. Diga eu amo. Eu amo. E por isso, eu vou me comportar como quem ama. Como quem ama. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Se a corda do amor estiver desafinada na tua família, eu tenho que dar um recado para aquele que meteu a mão para desafinar, porque você sabe que de vez em quando tem um intruso que mexe nas tarraxas, e no lugar do amor ele coloca ódio, no lugar do respeito ele coloca desrespeito, resistência. Afronta. Temos uma mensagem para ele, tem uma palavra para ele hoje. Em nome de Jesus. Ele tentou interferir, mas hoje o maestro chegou. Aleluia. E ele vai colocar tudo no tom. Creio. E eu declaro em nome de Jesus que a corda do amor estará afinada na tua casa, na tua família. E essa será a marca desse congresso. Você vai dizer: bendito seja o Senhor, porque Deus afinou essa corda. E nós estamos vivendo a realidade do amor que o Senhor imprimiu em nós. Amém? Você crê nisso mesmo, gente? A segunda corda da qual queremos falar é a corda do propósito. E quando a gente fala de propósito, é uma coisa muito curiosa, porque qual é o propósito da família? Qual é o propósito do casamento? Quem é casado? Levanta a mão assim. Quem é casado? Bastante gente casada, né? Por que você se casou? Ou para que você se casou? Eu já fiz essa pergunta em muitos lugares. Você sabe o que é que a maioria dos casais diz? A maioria diz assim: eu casei porque o homem não nasceu para ser sozinho. A mulher também, o humano é um ser relacional, não dá para viver sozinho. Glória a Deus, que bênção. Ainda bem que Deus fez assim, né? Porque se Deus tivesse feito você e percebesse que você sozinho dava jeito na sua vida, você ia ser pior do que você é. Meu Deus. Ixi, o povo olhou comigo com a cara ruim. Porque Deus olha para Adão sozinho e disse assim: não é bom, esse negócio não vai prestar. Está num pomar, num paraíso, mas não é bom ficar só. Porque sozinho não dá. Então Deus já nos fez assim mesmo. Agora presta atenção. Alguns outros dizem assim: eu casei porque eu quero fazer alguém feliz. Que lindo, ou para ser né? feliz. Que lindo dizer: eu casei para fazer alguém feliz. Que romântico. Romântico. Primeiro ano ele faz o esforço, segundo ano mais um esforço, terceiro ano as chatices chegam, quarto ano começa a ficar meio... Não tem casal chato aqui, né, gente? Você não é chato. Meu bem estava falando das imperfeições. Meu irmão, minhas imperfeições transitam da porta de entrada até a saída. Eu venho com bagagens de imperfeições muito graves nas minhas costas. E com essas bagagens, primeiro eu escondi tudo isso, né? Porque casamento, como eu digo sempre, não é como uma viagem que você faz de avião, que a bagagem passa no raio-x, e aí você diz: isso aqui não pode ir. Aí você tira. No casamento você leva tudo. E só depois que casa é que você descobre, né, o que veio. E depois que meu bem casou com aquele rapaz romântico, eu escrevi quanto... Meu Deus, eu tenho até hoje uma caixa cheia de cartas. Cheia de cartas. Poesia, caderninho. E quando era seu aniversário? Você dava presentes. DR aqui na frente, gente. Eu dou a ainda. semana toda. Semana toda, que ela faz aniversário dia 25 de dezembro. Uma semana de Aí quando começa a chegar dia 20 eu começava a dar presente. Então esse rapaz encantou esta mulher. Embora ela tenha se apaixonado primeiro por mim, mas isso é outro detalhe. Oh meu Deus, oh meu Deus. Ela tinha lá seus 11, 12 anos, olhou para mim e falou: olha que bem. Mas não foi assim? Quando ela era adolescente, só abrindo parênteses, quando ela era adolescente, irmãos, ela descobriu que tinha umas meninas apaixonadas por mim. Sabe o que ela fez? Ela chegou para as meninas e disse assim: mas menina, Aécio é tão feinho, e você está atrás dele? Tirando as meninas, vocês entenderam? Tira uma, tira outra, e chegou ela. Pronto, é o que eu falei resolveu. mesmo, gente. Ai, Jesus, esse é. Lembre-se sempre disso: quem desdenha quer comprar, né? Então vem cá, então eu venho cheio de imperfeições, e aí a gente entra dentro de uma relação, ela com uma cultura bem diferente, eu com outra cultura, e de repente a gente começa
a pensar que casou para fazer o outro feliz. E também para ser feliz. E também para ser feliz. Aí a gente começa a descobrir que a nossa chatice deixa a pessoa tão chateada. Que aí tão o véu vai aborrecida. embora, né? O véu vai embora, a gente tira o véu. Não tem como, né? Não tem agora como ficar com aquele véu, O véu da do- gentileza, o véu da... Vai ter que ser normal, vai ter que ser gente. Agora tem que ser gente. É. Quando você casa, tem que tirar o véu. Você tem que se desnudar. E quando você se desnuda, as imperfeições aparecem. Só quem mais te conhece é essa pessoa com quem você se casou. Conhece tanto que ela sabe até quando você está mentindo. Seu filho te conhece mais do que qualquer outra pessoa. Vocês já viram coisa interessante que agora fizeram aí um meme? É meme, não é? Como é que fala? Uma trend. Uma trend. E aí tem uma pessoa, não sei se vocês viram isso na internet, um rapaz que está fazendo uma entrevista de emprego do lado de uma filha. Viram isso já? Aí ele diz, é de propósito, ele diz assim, filha, senta aqui que o papai precisa fazer uma entrevista de emprego. E aí disseram que era para você participar ou trazer alguém da família. Aí eu vou falar para eles o que eu sou, como eu sou, e você fica só do meu lado, tá bom. Aí o pai começa a dizer assim, aí o rapaz lá, outra pessoa atende, né? Ele diz, olha, pois é, meu nome é fulano, eu sou uma pessoa muito organizada, eu gosto das coisas tudo no lugar, eu levanto todos os dias cedo para fazer uma atividade física, eu tenho... Aí a proporção que ele ia falando, a criança começou a olhar para o pai assim, achando estranho, e Quem ele é falando, esse? né? E ele dizendo, olha, eu tenho assim um carinho enorme por minha esposa, eu sou aquele que levanta todos os dias beijando ela, os meus filhos são uma bênção. Leva o café na Eu cama. levo café na cama, eu sou assim muito cuidadoso, eu não fico muito tempo no trabalho, eu venho para cá. Até que a menina do lado, ela não resiste e diz assim, pai, para de falar mentira. É engraçado, é super engraçado, mas é uma grande verdade. Meu Deus. Porque tem crente, aliás, tem família, que quer, como é que eu falo? Teatralizar, performar, como uma família perfeita. Mas quem está ali dentro sabe o que está acontecendo. E nós todos somos imperfeitos. E nesta imperfeição, que vai se manifestar dentro da nossa casa, e não importa se é o pai, se é o filho, se é a mãe, se é a filha, essa imperfeição que se manifesta lá, ela precisa ser alinhada por um propósito. Porque se você for dar vazão a essas imperfeições, você vai jogar o casamento fora, vai jogar a família fora, você vai abandonar a família e abandonar a casa. Então qual é o propósito? É fazer alguém feliz? Se for, que bênção, né? A minha pergunta é, está todo mundo feliz lá? Ah, eu casei para ter filhos. Uau, que sensacional, para ter filhos. Parece que tudo muito vago. Eu estou falando assim para você perceber que de fato é muito vago. Então a gente precisa entender que o propósito de uma família, que é algo que Deus estabeleceu, é muito mais profundo e muito mais espiritual do que apenas o propósito psíquico de dois andarem juntos, de ter a questão da relação, a questão social. É muito mais do que isso. Claro, família é a célula máter da sociedade, mas é muito mais do que isso. Diga assim, é muito mais do que isso. É muito mais. Fala aí, é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Tudo isso está revelado na própria palavra. E eu gosto muito de trazer a Gênesis, embora não seja aqui o tema, não vou falar aqui, não vou fazer aqui nenhum tipo de teologização, até porque eu posso falar alguma coisa e depois o pastor Josué tem que corrigir. Não é? Mas eu não vou teologizar, apenas para dizer uma coisa que eu acho muito especial. Quando Deus fez este homem, chamado, qual era o nome dele? Adão. Deus o fez com um propósito. E qual foi o propósito? Nunca pensaram nisso? Deus fez um homem chamado Adão, com o objetivo de este Adão refletir o próprio Deus na terra. Deus colocou um homem para ser a imagem e semelhança dele. Repito, para ser a imagem e semelhança dele. Porque Deus, embora Ele seja um Deus que está em todos os lugares e transcende a tudo, Ele teve essa iniciativa de colocar alguém na terra e fazer esta pessoa ser o seu representante, de modo que este homem na terra transmitiria, eu queria uma outra palavra, refletiria a glória do Senhor.
Por isso que lá em 2 Coríntios 3,18, Paulo diz assim: nós todos com o rosto descoberto somos como espelho, refletindo a glória do Senhor, e de glória em glória somos moldados na mesma imagem. Então foi esse o propósito de Deus. Só que quando Deus olha para Adão como um ser único, singular, a palavra de Deus é: não é bom que o homem esteja só. Por que Deus disse isso? Porque ficou com pena de Adão? Você acha que Deus ficou com pena de Adão? Alguém me ligou recentemente e fez uma pergunta assim: pastor, então quer dizer que Deus fez a mulher para suprir as necessidades do homem? Ai, que curioso. Deus fez a mulher para suprir as necessidades do homem, foi isso, gente? Que curioso. Deus olhou para Adão e disse: ai, que pena, tadinho de Adão, ele não vai conseguir se ver nesses animais. Eu vou fazer lá uma mulher para ele não ficar não é? Sem seus desejos sendo supridos. Será que foi isso? Não. Posso dizer a você: não. Deus não fez a mulher por causa da necessidade do Adão. O próprio Deus é que olhou para Adão e disse: eu quero fazer a mulher, porque quando eles dois forem uma só carne, os dois serão o meu espelho na terra. Se você não entendeu ainda, eu vou ter que avançar um pouco mais, mas não vou muito tempo. Adão sozinho não era capaz de refletir um Deus plural como é o nosso Deus. Quando Deus disse que ia fazer o homem, Deus usou um verbo dizendo assim: façamos. Façamos é singular ou plural? Fala de novo. Fala de novo. Eu não sei se você sabe que a palavra Deus em Gênesis e todo o Pentateuco, Elohim, é uma palavra plural. Deus não é uma palavra singular, é uma palavra plural. El, Deus, Ohim, é o sintagma flexionador do plural. Ou seja, Ohim é o que identifica a pluralidade de Deus. Não é que são deuses, não. É um Deus, um só ser, plural. Preste atenção que aqui agora é uma aula. Quando eu digo cadeira, de quantas eu estou falando? Se eu digo cadeiras, o que mudou na palavra? Esse S é o sintagma flexionador do plural. É esse S que identifica que a cadeira, que não é uma só cadeira. Então a palavra Deus em si já é uma palavra que identifica um ser trino. Acho que você podia dizer um amém por isso. A palavra Deus já é uma palavra que... Então quando Deus faz o homem, e aqui homem aqui não é o macho, o homem que Deus fez para ser a sua imagem e semelhança, Gênesis 1:29 diz assim: e formou Deus o homem, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Vou falar de novo. E formou Deus o homem, a sua imagem, na forma da sua semelhança, macho e fêmea os criou. A imago Dei, ou seja, a imagem de Deus, não será refletida apenas no macho, mas em macho e fêmea. Por isso que o inferno tem ódio do negócio chamado casamento e tenta destruir, porque o casamento é espelho da glória de Deus. Enquanto o diabo percebe que tem pessoas que estão casadas, ele quer jogar pedra e vai fazer de tudo para destruir o teu casamento. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O restaurador de espelhos, o Espírito Santo, está aqui. Ele está aqui. Então vejam. Já eu encerro. Eu disse que era até meia-noite, não vou passar não. Irmãos, veja só. Aí Deus faz o homem, a mulher. Em Gênesis 2 tem o processo da criação. Aí quando Adão olha para a mulher, como era o nome dela? Como era o nome dela? E quem deu o nome a ela? Foi Deus? Não, Deus nunca chamou Eva de Eva. Deus nunca chamou Eva de Eva. Quem deu o nome de Eva foi Adão, e depois do pecado, porque antes do pecado ele não chamava Eva de Eva. Sabe por quê? Porque ele olhava para Eva e se via, de tal modo que ele dizia assim:
ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Direi que ela é varoa, porque eu sou varão. Somente isso. Varoa e varão. Ish e Ishá. Adão e Adona. Teve gente que não pegou, não. Teve gente que pegou, não. Vou falar de novo. Adão e Adona. Vai. As irmãs estão tudo alegres. Não foi isso não, viu, gente? Isso aqui é coisa nossa aqui. Aí Deus, então, olha só, quando Adão está caminhando nessa dimensão de harmonia linda, sendo os dois agora o espelho de Deus naquele jardim. Gente, que coisa grandiosa. Eu imagino todos os dias Deus descendo no fim da tarde, encontrando os dois que estavam ali numa harmonia plena, porque os dois se viam, se identificavam, era um olhando para o outro, não havia alteridade, só identidade, e estavam ali juntos, diluídos, vivendo a expressão da glória de Deus. Aí aparece a tal da serpente, essa tal da serpente, e começa a conversar com eles, e começa a ludibriá-los e seduzi-los, e entra na história e quebra o espelho, de modo que depois que quebrou isso, Adão já não se via mais como um só com Eva, e disse assim: foi a mulher que tu me deste. Perdeu respeito, perdeu unidade, perdeu referência, perdeu identidade, porque agora o espelho foi quebrado. Quantos casais estão assim? Dizem: eu casei, estava tudo indo muito bem, mas agora eu não me vejo mais com ela. Eu não sei, pastor, acabou o amor, sabe? Aí que meu bem estava dizendo. Eu digo sempre para as pessoas assim: você não acabou o amor não, irmão. Você é que perdeu a capacidade de amar. Porque o amor é como oxigênio. Faz assim, ó. Está aí o oxigênio. Agora, se alguém não consegue respirar, você não pode dizer que o oxigênio acabou. A pessoa que parou de respirar. E tem gente que para de amar e fica colocando culpa. É porque o amor acabou, como se o amor fosse só um copo d'água, que ele tomou tudo e acabou e não abasteceu. Que isso, amado? Não, o amor jamais acaba. Para com essa história. Isso aí é porque o diabo já tentou quebrar, já rachou esse espelho. Então, antes de você justificar isso, corre aos pés do autor e diz assim: Senhor, eu quero a restauração desse espelho, porque eu quero me ver nela e ela em mim. Eu preciso dessa identidade para glorificar e expressar a tua pessoa. Então, a pergunta é: qual é o propósito da tua família? Glorificar a Deus e revelar a sua imagem. Entenderam ou não? Você sabe por que você tem uma família? Porque Deus tem interesse nesse negócio. Ele está olhando para a tua casa e está dizendo assim: esse lugar ali é o lugar da minha manifestação. Essa casa ali é o lugar da minha manifestação. É o lugar onde eu serei conhecido e eu serei revelado. E é por isso que eu estou dizendo que este congresso é um marco na tua história. Deus há de ser glorificado na tua casa, revelado, manifestado. E a glória do Senhor vai ser transbordante na tua casa, para alcançar outras pessoas no nome de Jesus. Glorifica ao Senhor. Aleluia, aplauda forte ao Senhor. Vai deixando o Espírito Santo afinar a corda aí. Ô glória! Às vezes afinar pode desconfortar, pode incomodar um pouquinho. Pode ser que a corda até quebre quando afina demais e às vezes precisa trocar. Mas o Senhor está aqui hoje para restaurar. Glória a Deus! Para refazer. Glória a Deus! Para resetar aquilo que for preciso. Aleluia. Para fazer você, junto com a sua família, casal, filhos, família unida, continue caminhando, andando juntos, Sim. Para que tenha acordo, para que haja harmonia, como nós lemos aqui o texto bíblico. A terceira corda que nós queremos falar é sobre companheirismo. Quem lembra qual foi a primeira corda? A segunda corda? Propósito. Terceira corda, companheirismo. Andar juntos, companhia, vínculo. É muito importante a gente estabelecer dentro dessa casa esse sistema de parceria. Você sabia que o sistema de Deus é um sistema de parceria? Verdade. É um sistema de parceria. Tudo na criação tem essa engrenagem de parceria. Tem relação. Se você perceber a cadeia alimentar,
é uma relação de parceria, há uma engrenagem. Se você pensar nos rios, nos mares, nas chuvas, nas nuvens, é um sistema de parceria das águas, do movimento das águas, dia, noite, sol, lua, os animais. E Deus quer refletir essa glória dele em unidade, para que o propósito seja cumprido, e através do companheirismo. Está faltando isso em muitos dos nossos lares, por conta dessa geração que parece que nós todos, e eu estou falando a partir das nossas experiências, quantas vezes a gente se flagra num mundo particular, num individualismo dentro de casa. Existe uma diferença entre individualismo e individualidade. A individualidade, ela é saudável, ela é necessária, ela existe, quer você queira ou não. Você é um indivíduo. Você nasceu com características muito peculiares, muito particulares. Você nasceu já com um temperamento. Você nasceu com tudo que Deus colocou em você e te colocou dentro de um ambiente. Te deu de presente um núcleo familiar, te deu de presente um cenário, uma casa, uma família para você pertencer e ser cuidado. E a partir dali, apesar da sua individualidade, das suas características próprias, você viver em família, em unidade, em companheirismo, cumprindo o propósito, vivendo o amor. E as pessoas confundem individualidade, que é respeitar quem eu sou. A Aécio já falou aqui, nós somos muito diferentes na nossa história de vida, na nossa construção, na configuração inclusive familiar. Nós somos diferentes, bagagens diferentes, temperamentos diferentes, histórias de vida diferentes, sociocultural, psíquica, obviamente. Ele tem o temperamento dele, eu tenho a minha carga, mas nós nos unimos, o Senhor nos uniu com um propósito, e agora caminhando juntos construímos uma família, e com as nossas individualidades nós podemos glorificar a Deus, porque aí você não vai dar lugar para o individualismo, porque você se reconhece como indivíduo, a sua casa, cada um. É importante respeitar a individualidade. Pais, é importante respeitar quem o seu filho é, do ponto de vista da natureza, do temperamento. E aí você vai amoldando com a educação a partir do que Deus estabelece como princípio e lhe orienta para fazer. Mas em coisas muito simples, às vezes a gente não respeita. E aí às vezes a gente lança palavras, inclusive, porque não pareceu exatamente como você, não falou exatamente como você. Às vezes fala um pouquinho mais alto, é mais agitado, não gostou da camiseta azul, queria a branca, e às vezes a gente está por bobagens, a gente deixa de respeitar. Eu estou falando de exemplos muito simples. E aí a gente vai criando a partir daí o que é nocivo, o que é doentio, o que é o individualismo. É quando a pessoa olha apenas para si e ele diz: problema seu. Aí na hora da briga a gente até diz: seu filho. Seus BOs, sua fatura, boleto é seu, assuma seus BOs, sua mãe, sua família. Como assim? Cadê o propósito? Cadê o caminhar juntos? Cadê o glorificar a Deus? Companheirismo é quando nós nos reconhecemos apesar das diferenças e aprendemos a caminhar juntos, glorificando a Deus. Aquilo que precisa ser mantido para a glória de Deus será mantido, e aquilo que precisa cair por terra, que eu preciso abrir mão, enquanto indivíduo eu vou abrir mão, o que ele precisa abrir mão, ele vai abrir mão, para a gente caminhar, glorificando a Deus, num ambiente onde a discórdia, ela não vai fazer morada. A discórdia, a resistência, a afronta, porque parte daí a ausência de companheirismo. Toda vez que o companheirismo quebra, uma maldição se instala. E isso é grave. Quando o companheirismo Acabamos quebra, de citar inclusive o Éden. Exatamente. E é por isso que a gente crê que quando Deus traz pessoas como nós aqui para um ambiente como esse, Ele está dizendo: eu preciso afinar essa corda do companheirismo. Pais, filhos, filhos, pais, irmãos, irmãos, maridos e mulheres, conseguirem compreender essa engrenagem dentro de casa. Coisa mais linda, viver essa realidade do companheirismo. Agir em companheirismo
é essencial para a gente manter a harmonia em casa. Eu estou passando, deixa eu contar rapidinho aqui, eu tenho vivido essa experiência no meu lar. Minha mãe foi acometida de um AVC em setembro de 2023, aqui em Vitória da Conquista, quando estava no momento de culto. De lá para cá, nós vivemos uma realidade muito difícil, vê-la acamada, 100% dependente, fazendo uso de fraldas, sem conseguir falar. Ela acabou ficando com a sequela na fala, com a sequela motora, então ela depende de cuidados, ela depende de pessoas. E eu me vi ali com a minha mãe, né? Com a pessoa que eu amo muito, a minha rainha, a minha referência, numa demanda particular como filha, num sofrimento como filha, num sofrimento individual como filha, e buscando no Senhor esse reforço. E sabe onde eu tenho encontrado o maior reforço, o maior sustento, o maior apoio e o maior acolhimento? Dentro da minha casa. Graças a Deus. Depois de um tempo, nós entendemos que era o momento de levar a minha mãe daqui de Vitória da Conquista para Guarulhos, para a nossa casa, para a continuidade dos cuidados. E eu tive total apoio do meu esposo e dos meus filhos. Eu vejo isso no dia a dia. Se eu não tivesse, eu poderia estar vivendo um sentimento de frustração, a minha demanda seria ainda maior, o meu sofrimento ainda maior. E às vezes a gente vê em situações difíceis, em demandas muito particulares, famílias sendo destruídas, porque falta este companheirismo, falta essa atitude de dizer: nós estamos juntos, a guerra é nossa, a batalha é nossa, vamos pegar a mão aqui, nós vamos vencer juntos, nós vamos orar juntos, nós vamos buscar em Deus juntos, não é virar as costas. Isso vale para você também, filho. Atente-se dentro da sua casa, você jovem. E eu vou dizer mais uma vez algo que tem me incomodado nessa geração. A gente tem visto, por conta da influência de rede social, de tudo chegar tão rápido nas nossas mãos, através do smartphone, a gente tem visto conceitos tão rasos, de pessoas levantando bandeiras, defendendo tantas coisas de fora, defendendo tantas ideologias, se juntando a movimentos, se juntando às hashtags, replicando muitas batalhas fora e dizendo: mais amor, por favor, e vamos nos unir por esta causa tal, e não é capaz de olhar dentro da sua casa e dizer: pai e mãe, eu estou aqui, eu estou junto, conta comigo. Em coisas muito simples. Enquanto eu vi uma charge, uma ilustração outro dia na internet, aquilo me chamou muito a atenção. Era uma jovem deitada no sofá, fazendo uma postagem, e a postagem, ela, quando estava naquela moda, ninguém solta a mão de ninguém. Enquanto ela fazia essa postagem, para se mostrar muito unida, muito engajada, uma pessoa muito empenhada, com essa parceria, com esse companheirismo com as causas sociais, é uma ilustração, mas me chamou a atenção e eu acho que isso reflete em muitos lares. Ela fala assim: mãe, que demora é essa? Cadê o almoço? Não está pronto. Deitada no sofá, ninguém solta a mão de ninguém. A mãe sozinha, com um rodo, com a vassoura, com um pano, fazendo tudo, cansada, fadigada. Então, às vezes, a gente está olhando muito lá fora. Eu estou dizendo para você, querido e querida, jovem, adolescente, se atente, porque você faz parte de um projeto de Deus, e é um sistema de parceria. Deus te chamou nessa casa também para você glorificar a Deus, para você entender que você é parte do projeto de Deus, do propósito de Deus, e é também responsabilidade sua se atentar para aquilo que Deus quer fazer através de você. Deixa Deus afinar essa corda aí, querido e querida. Deixa Deus cuidar desse seu coração e se posicione dizendo: eu faço parte deste lar, a minha casa vai ter harmonia, porque se depender de mim eu vou me posicionar, e eu estou aqui para, em unidade, glorificar a Deus junto com a minha família, em nome de Jesus. Antes da última corda, ainda sobre o companheirismo, eu gostaria de liberar uma palavra profética sobre a tua casa. Alguém recebe aí? Se 3 pessoas receberem, vai ser bênção. Se 10 receberem, vai ser bênção. Se a igreja inteira receber, vai ser bênção maior ainda. E a palavra está aqui, em Malaquias 4:6. O Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, e afastará a maldição. Receba essa palavra em nome de Jesus.
A última corda. A última corda é a corda da espiritualidade. Falar de espiritualidade fica parecendo que a gente está falando de algo muito místico. Mas é a corda da fé. É a corda da fidelidade. É a corda da consciência que eu tenho de que a minha casa não é apenas uma instituição social, como já dissemos, e a minha casa não é apenas um ambiente para eu dormir ou eu encontrar o meu regaço. A minha casa tem o propósito de fazer Deus conhecido, como nós já dissemos, e para Deus ser conhecido eu tenho que alimentar e nutrir no meu coração toda a minha consciência de fé. E essa consciência de fé é necessária ser partilhada. E tem que ter alguém nesta casa para encabeçar isso. Eu vou falar de novo. Tem que ter alguém nesta casa para direcionar essa espiritualidade. E eu quero chamar aqui os homens para este papel. Vejam bem, eu não estou dizendo que a tua mulher não deva, porque é muito provável que as mulheres, e na grande maioria das vezes, as mulheres em casa é quem puxam a corda da espiritualidade, que é quem mais ora, é quem mais busca, é quem mais está na presença. Aliás, a sensibilidade, por que tem esse negócio, né, desse arquétipo, não vou chamar de arquétipo, desse estereótipo de que círculo de oração é das irmãs, não é? Talvez cultural, porque começou assim, as irmãs tinham mais tempo, talvez, não sei. E aí, por causa disso, elas puxaram toda esta responsabilidade espiritual. E tem homem que não está nem aí. Meu Deus. Está nem aí, ele é igual aquele noivo da festa de casamento. Nem sabe que o vinho acabou, não preocupa com nada. E deixa a mulher. Tinha que ter uma mulher naquela festa, né, gente? Olha aí. Vocês conhecem a história, não? João capítulo 2, diz a Bíblia, Jesus estava na festa, Maria também, e estava lá os discípulos, e estava lá uma festa rolando, e daqui a pouco acabou o vinho. E quando acabou o vinho, onde estava o noivo? Aonde estava o noivo? Teve que ter alguém para se levantar e ir até Jesus e dizer assim: Senhor, o vinho acabou. E Jesus faz uma pergunta assim: mulher, que tenho eu contigo? Eu sei que essa pergunta, ela é teologicamente, tem lá as suas aplicações, mas eu queria fazer uma aplicação aqui de conta própria. Por conta própria, digo eu, não Cristo. Mas é como Jesus dissesse assim: mulher, o que você tem a ver com isso? Deveria ser o noivo para vir aqui me perguntar. O noivo para tomar iniciativa. Toma iniciativa nenhuma. Gente, é impressionante que em João 2, tem um problema com 3 perfis diferentes. O primeiro perfil é o do mestre Sala, né? Conhece essa história, né, gente? O mestre Sala, conhece não? Sim. Se não, eu conto. Aí o mestre Sala, quando ele pega do vinho da água que foi transformada em vinho, qual é a palavra que ele diz? Ele chama o noivo e diz assim: todo mundo serve primeiro o bom vinho e depois, quando todos estão embriagados, serve o péssimo vinho. Mas você guardou o melhor até agora. Deixa eu explicar a você. O mestre Sala, ele sabia que o vinho bom é só no início e o resto só piora. Meu Deus. Em outras palavras, quem tem a percepção do mestre Sala é aquela pessoa que olha e diz assim: tem jeito não, mas só tem, daí para pior. Meu Deus. O bom é só no início. Quando casa é lua de mel, depois é lua de fel. Tá repreendido. As coisas tendem a piorar. Mestre Sala. Tem mestre Sala, tá? Ele vai ter uma surpresa, mas tudo bem. Segunda perspectiva é do noivo, que é o dono da festa. O noivo, a figura do noivo tem todo um papel importante dentro da cultura judaica. Ele não faz nada. O vinho acaba, ele nem sabe que acabou. E tem a perspectiva de uma mulher que é convidada, mas tem sensibilidade feminina. E quem tem sensibilidade feminina, gente, esses maridos deveriam amar mais suas esposas, porque as esposas têm uma capacidade sensitiva extraordinária. Quando elas estão alinhadas ao projeto de Deus, elas percebem tudo. E elas conseguem auxiliar, elas conseguem ajudar, elas conseguem encaminhar. Ter discernimento. Ter discernimento.
Maria percebe e diz: tem que fazer alguma coisa. Eu sei que Maria foi, falou com Jesus, Jesus transformou água em vinho. Você já conhece essa história, eu não vou pregar sobre isso. Eu só estou dizendo que teve alguém que tomou iniciativa naquela casa. E eu disse aqui para vocês: tem que ter alguém nesta casa. Eu estou chamando os homens e dizendo: querido, Deus te deu uma liderança espiritual nesta casa. Eu acho que eu falei sem ênfase, né? Deixa eu falar de novo com mais ênfase. Deus te deu a responsabilidade da liderança espiritual desta casa. Agora escuta: se você negligencia, tem alguém do teu lado que vai tomar essa iniciativa e vai ser bênção, e agradeça a Deus por isso, mas você será cobrado. E eu vou dizer de novo: não quer dizer que a mulher não seja espiritual e ela não deva estar com o homem. Irmãos, essa é a pior bobagem, é alguém pensar que uma mulher se sujeitar ao homem, ela se tornar menor do que o homem. Que bobagem. Quer ver um exemplo? Jesus se sujeitou a Deus, sim ou não? Sim ou não, gente? Jesus se sujeitou a Deus? E ele era menor que Deus? Ele era Deus. Se sujeitar não quer dizer que é menor, não. Se sujeitar não é ser abusada pela autoridade do homem, não. Para com isso. Tem homem aí pregando que a mulher tem que ser assim, ele tem que falar e ela tem que obedecer. Irmão, para com isso, para com isso. Se sujeitar não é isso, não. Cuidado com os abusos espirituais que estão, aliás, os abusos religiosos que estão sendo levados para dentro de casa, como se fosse espiritual, e não é. Desculpa se eu for agressivo no termo, mas tem muito homem sem vergonha que está querendo se aproveitar até da Bíblia para dizer que é bíblico quando ele não é. Então eu estou aqui como mensageiro do Senhor para te dizer: irmão, querido, ei, companheiro, olha aqui para mim, assuma o teu papel. E o teu papel é ser líder espiritual, é puxar essa corda e dizer: a minha casa é para a glória do Senhor, e eu serei aquele que todos olharão e dirão: meu pai é crente, meu pai ora, meu pai busca, meu pai faz as coisas acontecerem aqui. Deus está chamando homens neste lugar. Deus está chamando homens para assumir esse papel. É porque a minha mulher, ela tem mais tempo para orar. Irmão, para com isso. Para com isso, meu irmão. É por isso que você está vacilando. Vigia. Quem não ora só piora. Você tem que orar, você tem que buscar, você tem que puxar essa corda da espiritualidade e dizer: a minha casa tem referência de vida cristã, e a primeira referência sou eu. Lamentavelmente, eu tenho que te dizer, lamentavelmente, tem homens que não podem dizer isso, porque os próprios filhos olham e dizem: não é não. Eita, silêncio bom. Porque no silêncio Deus fala. Tem homem que só a graça. Cara que senta na frente da televisão ou do computador, que fica assistindo porcaria, viciado em pornografia. 82% de homens que se dizem cristãos estão viciados em pornografia. O que é isso? Não ora, não busca. Isso é a opressão do diabo, porque o diabo sabe o que significa a liderança espiritual de um homem. O diabo sabe o que isso significa. Mas nós estamos aqui como mensageiros do Senhor, e que bom que eu estou do lado do meu bem. Que bom que estamos juntos para dizer a você: marido, assuma a tua posição, porque o diabo está querendo roubar a identidade espiritual da tua casa. E hoje o Senhor te trouxe aqui para afinar essa corda. Vai afinar essa corda. Vai afinar em nome de Jesus, e a bênção do Senhor estará estabelecida. A tua casa será reconhecida como um lugar de paz, um lugar de bênção, um lugar da Espírito, onde o Espírito Santo tem um lugar para habitar e para se mover. E eu creio que hoje vai ser um marco na tua história. Homens, não se permitam a esse argumento de dizer: porque, pastor, você sabe como é que é homem, né? Homem é homem. Homem é homem mesmo. Homem é homem. E homem que vive espiritualidade, quando ele está alinhado no espírito, a Bíblia diz que a força dele não é na carne, não é na estrutura psíquica, não é no músculo,
Embora tudo isso seja bom, homens por inteiro, né? Mas a força tem que ser espiritual. Jesus disse assim: vigiai e orai, para não cair em tentação. Na verdade, o Espírito está. Vocês já leram isso? O Espírito está? Fala de novo, o Espírito está? Mas a carne é fraca. Aí tem gente que está usando esse texto aí para justificar os seus deslizes. E eu estou aqui como mensageiro do Senhor para te dizer: deslize que você deu sendo uma pessoa espiritual, se é que você era, é safadeza. Porque se você estivesse andando em espírito, você venceria a carne. Não vem com essa história de dizer que a carne é fraca. É fraca porque você não estava em espírito, meu irmão. Busque o Senhor, ore mais, busque mais, jejue mais, e você vai ver se você não vence. Há uma cultura maligna, e eu estou debaixo da autoridade do Espírito Santo para dizer isso aqui. Há uma cultura maligna que supervaloriza os desejos do homem, dizendo que homens, mas o homem precisa de sexo, pastor. Mentira! Mentira isso. É mentira, é cultura. Isso não é, eu sei que do ponto de vista da estrutura, como é que chamava? Que eu posso chamar? Fisiológica. Existem hormônios masculinos que são mais facilmente despertados e manipulados, ou talvez provocados, estimulados, potencializados, essa era a palavra, potencializados para a atividade sexual. Mas dizer que o homem sem sexo não vive é uma tentativa de negar a santidade, a fidelidade e a lealdade conjugal. Escuta aqui para mim, veja, olha aqui para mim, deixa eu perguntar uma coisa a vocês, casados, homens casados, eu estou casado com meu bem. Se por acaso ela tiver um problema de saúde que não possa mais ter intimidade sexual comigo, o que você acha que eu tenho que fazer? Me dá um conselho aí. Eu chego aqui para você, irmãos, olha, meu bem teve um problema sério, a gente não está tendo mais reunião de obreiros, não está mais tendo. Qual era o conselho que você ia me dar, jovem? Me fala aí, homem, eu tenho 52 anos, cara, estou aqui, ó, testosterona lá em cima. Olha a inveja. Testosterona lá em cima. Escuta aqui, qual é o conselho que você me dá? Fala sério, você vai dizer assim: pastor, dá um jeitinho aí, cara, arranja umas amantes, é isso que você vai dizer? Não, eu estou perguntando sério, não é igreja. É isso que você diz? Você diz o quê? Você está vendo aí? Você está vendo aí que o negócio é sério? Porque você sabe que do ponto de vista espiritual, eu posso continuar com ela até que a morte nos separe, ainda que seja sem intimidade sexual. Porque se ela for, ou eu, tiver alguma dificuldade nesse sentido, não quer dizer que o casamento acabou. É aí onde está o vacilo e o laço do diabo. Porque tem homem que está se usando desse argumento para dizer: foi por isso que eu caí, pastor. Eu ouvi um pastor falar no púlpito, e isso para mim é vergonhoso. Irmã, teu marido te traiu porque você não serve ele em casa. Não, querido, ele traiu porque ele é sem vergonha. Faltou temor de Deus. Ele não estava em oração, ele não vivia em harmonia, ele não buscou aquilo que é necessário. Porque, meu irmão, eu vou te dizer, se você encontrar qualquer coisa que seja melhor do que a tua mulher, alguma coisa está muito errada. Engraçado, só vi mulher dando glória a Deus. Os homens saíram, foi? Cadê eles? Estão aqui, né? Estão aqui. Ainda bem que sou eu que estou falando. Agora, por último, eu vi um pastor dizer uma coisa absurda. Homem tem que ser homem mesmo, ele tem que olhar para uma mulher assim e dizer: uau, que... Falou lá uma besteira. E aí disse ele, na pregação, a não ser que está manipulado, hoje a gente tem até que ter cuidado, né? Mas disse na pregação que ele entrou no elevador, olhou para uma mulher e disse: esse meu vizinho tem sorte. Irmão, pelo amor de Deus, isso é descaração, tá?
Isso é falta de espiritualidade, é falta de vida com Deus. Ah, pastor, mas quer dizer então que o homem não olha? Irmão, se você olhar para essa planta aqui, você acha ela linda? Mas você deseja? Olhar é uma coisa, irmão. Entrar com esse argumento aí é diabo. E eu vou te dizer, lamentavelmente, os homens estão se entregando a uma cultura maligna de superestímulo ou de supervalorização da erotização e se esquecendo que existe muito mais do que o eros numa relação. Relação não é só eros, relação é ágape. Você já ouviu isso aqui? Então eu estou dizendo agora, para finalizar essa nossa conversa, hoje é noite de libertação. Você não entendeu, né? Mas eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus. Ontem nós passamos 12 horas de oração. Ontem nós passamos 12 horas, das 6 da manhã às 6 da tarde. Em todas estas horas eu orei por esta noite aqui. Estou na direção do Espírito Santo. E eu quero dizer na autoridade do nome de Jesus, essa noite é a noite de libertação. Deus vai libertar homens. Deus vai tirar essa carga das costas de homens. E Deus vai levantar hoje aqui líderes espirituais dentro de casa. Homens que vão dizer assim: eu recebi essa incumbência e eu vou até o fim. Eu vou honrar o meu Deus. Eu vou honrar a minha casa. Eu vou honrar os meus filhos. Eu vou honrar a minha esposa. Eu vou caminhar com eles. Eu vou glorificar o Senhor na minha casa. Deus vai levantar homens aqui nesta noite, cheios da autoridade do Espírito, para olhar para Satanás e dizer: para trás de mim, Satanás, eu sei a quem eu adoro, eu sei a quem eu sirvo, e o Senhor vai abençoar a tua vida, e você verá que Deus tem muito mais para te dar, e isso é para a glória do Senhor. Fique de pé, por favor, aplaudindo ao Senhor, e exalte o nome do Senhor, porque hoje é noite de mudança. Eu não vou chamar à frente, que é para não expor ninguém, porque você sabe muito bem com quem eu estou falando. Você pode até disfarçar que não é com você, não tem problema, é só por uma questão de proteção e prudência, mas você sabe do que eu estou falando. Você sabe que Deus conhece todos os momentos em que você está sozinho, porque temperamento é o que você é sob pressão, caráter é o que você é quando está sozinho. E quando você está sozinho, nas oportunidades que você tem, você sabe quais são os vacilos. E Deus disse assim: eu vou afinar essa corda, a corda da espiritualidade vai ficar no tom certo. Essa família será abençoada. Todos andarão em acordo, em acorde, em harmonia. Todos verão a glória do Senhor. E o Senhor vai abençoar a tua vida, o teu lar, os teus negócios, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Fecha seus olhos. Senhor, Tu ouves as orações de silêncio que são feitas agora. Tu ouves a voz deste homem e desta mulher. Meu Deus, Tu sabes como a Tua filha tem orado para que este homem encontre o caminho da espiritualidade. Ele tem sido resistente por causa dessa prepotência. Ele acha que ele é o entendido, que ele sabe tudo. Ele acha, Senhor, ele acha que ele pode simplesmente levantar a voz e dizer: vai ser assim porque eu quero assim. Ele apresenta tantos argumentos, Senhor, mas agora eu me uno a todos neste clamor, nesta noite, para que Tu entres neste coração. Espírito Santo, entra neste coração. Espírito Santo, percorre esse coração agora. Espírito Santo, tem estações neste coração que precisam ser mudadas.
Tem áreas neste coração que precisam ser, Senhor, libertas. Então quebra as cadeias agora. Quebra as correntes agora. Quebra as correntes. Esta casa, Senhor, é para ter harmonia. Tu disseste aqui que irias converter coração de pais a filhos e filhos a pais. Tu disseste que esse congresso seria congresso de restauração de casamentos e de famílias. Tu disseste, Senhor, que estes homens seriam abençoados para tomar posição de líder espiritual nesta casa. E agora eu estou orando, Espírito Santo, visita este lar. E começa agora a encher esta casa. Enche, Senhor.